Na unidade 2 do nosso curso de Introdução à Economia, nós vamos estudar um pouco de história do pensamento econômico e teoria da empresa. É interessante ter um tópico de história do pensamento econômico dentro de uma disciplina ministrada para administração, porque nós temos que entender que muitos conceitos que é usado na economia, na contabilidade, na administração, é oriundo de pensadores do passado. Por exemplo, o conceito de margem, de valor, são oriundos de pensadores de séculos anteriores. A teoria da empresa que nós vamos estudar é a teoria da firma. E a teoria da firma, ela foi construída tendo por base esses pensadores econômicos. Portanto, ao estarmos na academia, nós temos que entender um pouco de onde surgem os conceitos, as variáveis que estudamos. Temos que ter um mínimo de conhecimento das variáveis que estudamos. Portanto, nós vamos buscar em pensadores econômicos que fizeram parte de correntes na história da economia. Quando a gente estuda a história do pensamento econômico, nós estudamos, primeiramente, o feudalismo. Lembremos que no feudalismo o domínio era da igreja, ela era disseminadora do saber e do conhecimento econômico. A Igreja Católica é aquela que controlava as relações entre as pessoas, e dentro da doutrina da Igreja Católica ficou proibido a exploração do homem pelo homem e acúmulo de riqueza. Entretanto, os mosteiros da Igreja Católica começou a ganhar muito poder, e a Igreja Católica começou a acumular muitas terras na época do feudalismo, dando ensejo ao surgimento dos feudos e das relações entre os suceranos e os vassalos, entre o senhor feudal, o sucerano, o senhor feudal, e os vassalos, aqueles que trabalhavam para o senhor feudal nas terras. O rei naquela época, ele não tinha poder político, ele era apenas figurativo. Quem tinha poder eram os proprietários de terra e os arrendatários. Depois do feudalismo, nós entramos na era do surgimento dos primeiros Estados-nações. Portugal e Espanha é resultado da união de vários feudos. São as nações que vão dar início ao processo das grandes navegações e também vão implementar o regime do mercantilismo. Lá sabemos que no mercantilismo era o exclusivismo comercial, metrópole e colônias, com o objetivo de acúmulo de metal. Então, no mercantilismo, nós enxergamos que o acúmulo de riqueza era oriundo do acúmulo de metal. Posteriormente, lá na França, vai surgir a corrente dos fisiocratas, que eram contra a ideia de que a riqueza é fruto do acúmulo de metal e defendiam que a riqueza surgia de investimento, mas não era investimento na indústria, mas sim na agricultura. Depois dos fisiocratas surge a corrente clássica. Seus expoentes principais é o Adam Smith e Ricardo. Adam Smith, ele cunhou o valor trabalho, certo? O acúmulo de riqueza de uma sociedade viria pelo valor trabalho, e o aumento do valor trabalho viria por meio da melhoria da produtividade, progresso tecnológico, acúmulo de capital. Também Adam Smith era ferrenho defensor do livre mercado, da mesma forma que David Ricardo, que nos trouxe a ideia de que quando a produção agrícola se estende para terras menos férteis, ela valoriza as terras mais férteis. Ambos são defensores do livre mercado, direitos de propriedade, livre concorrência. Depois da corrente clássica, nós vamos dar uma pincelada no marxismo, na corrente marxista, cujo expoente é Karl Marx. Karl Marx foi muito sábio ao identificar que crises no capitalismo são resultados de superprodução ou de escassez de produção. E depois da corrente marxista, nós vamos estudar a corrente neoclássica. A corrente neoclássica, ela tenta unir valor do trabalho e custo de produção. A corrente neoclássica, ela nos trouxe arcabouços para mostrar como que as firmas, as empresas, as indústrias devem canalizar seus insumos, seus recursos produtivos de forma ótima. Ou seja, você buscar o lucro máximo com custo mínimo de produção. A corrente neoclássica, ela vigorou de 1870 até 1929, quando teve
a crise de 29, da quebra da Bolsa de Valores, ela cai por terra e surge a corrente keynesiana. A corrente keynesiana, que é a de Keynes, defende a intervenção do Estado na economia. Então, é uma ideia diferente daquela defendida pelos clássicos, que não defendem a intervenção do Estado na economia. A economia, segundo os clássicos, se regula por si só, ao passo que Keynes defende que, para a economia se regular, tem que ter intervenção do Estado. Por exemplo, em épocas de crise, como aconteceu em 29, o governo dos Estados Unidos teve que entrar com gasto público e investimento público para dinamizar a economia e tirá-la da crise. E, por fim, vamos estudar a teoria da firma, vamos estudar conceitos de produto total, como que se adquire o produto total, que é a combinação do emprego de capital-trabalho. Vamos estudar conceitos de rendimento, quanto que nós temos de retorno em termos de produção de bem final quando empregamos uma unidade de trabalho a mais, mantendo capital fixo. Nós vamos estudar também conceitos de custo total, que é custo variável mais custo fixo, custo total médio, que é igual ao custo fixo médio mais o custo variável médio, e também por meio de análises gráficas, nós vamos estudar em que contextos que um gestor decide manter a firma aberta com produção zero, decide fechar a firma ou decide produzir. Para tal, tem que se observar o nível de preço e o custo variável médio. Se o preço for maior que o custo variável médio, o gestor opta em produzir. Se o preço for igual ao custo variável médio, o gestor mantém a firma aberta, mas não produz. Se o preço for menor que o custo variável médio, o gestor fecha as portas. Todo gestor tem que saber se deve permanecer com as portas abertas ou fechar, porque a depender da situação, fechar as portas é a melhor decisão que uma empresa pode tomar.